Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 16 de fevereiro, nessa terça-feira, veio de carnaval, que não temos carnaval por causa da pandemia, e é melhor a gente se cuidar e se proteger para que a gente possa ter a oportunidade de celebrar o carnaval do ano que vem e dos próximos anos, e não correr o risco de celebrar esse pela última vez, caso a gente não se proteja e se cuide. O evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartir 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartir 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que nós acabamos de ouvir é a continuação do de ontem. Ontem Jesus teve uma discussão com os fariseus que pediram um sinal do céu, viu? Testando Deus, querendo que Deus prove a sua presença. É uma tentativa de manipular Deus. E agora nós temos um confronto novamente, mas agora não com os fariseus, agora com os discípulos. Jesus está na barca, Jesus faz uma afirmação, e eles estão preocupados com o pão. E o pão era a comida de 90% da população naquela época. Mas o que o Marcos está querendo dizer para isso? Os fariseus queriam um sinal do céu. Os discípulos estão preocupados com pão, estão preocupados com acúmulo, porque estão preocupados com a segurança. E Jesus está tentando orientá-los para que tome cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Jesus está dizendo: tome cuidado com esse tipo. Fermento é algo que você coloca em uma massa, aquele negócio desaparece, mas transforma e aumenta violentamente aquela massa. Você, quando joga o fermento está preparando algum bolo, alguma coisa, jogou um fermento, aquilo faz com que aquilo cresça. Então o que ele está dizendo? Olha, o poder dos fariseus e o poder de Herodes é capaz de fazer com que a maldade cresça muito, é capaz de fazer com que a injustiça cresça muito. Então tome cuidado com isso, porque essas coisas desaparecem no meio de vocês e vocês se tornam pessoas ruins. Mas eles estão preocupados com pão. Nós não trouxemos pão, a gente não acumulou. E Jesus chega neles duro. Escuta, mas vocês não estão entendendo? Vocês têm ouvidos e não escutam, têm olhos e não veem, viu? Vocês não perceberam ainda? Vocês também estão querendo o acúmulo, a segurança do pão, estão querendo guardar, a gente não guardou, a gente devia ter pegado um pouco daqueles cestos que sobrou para nós, mas a gente só trouxe um. Viu? Esse é o contexto do evangelho de hoje. O que nós temos? Os discípulos preocupados porque não acumularam, viu? Preocupados porque não pegaram o pão extra, viu? Jesus preocupado para orientá-los: cuidado com essa turminha, que essa turminha é perigosa. Cuidado com esse pessoalzinho, que esse pessoalzinho é perigoso. Viu? Esses fenômenos acontecem na história da humanidade, gente maldosa em que as pessoas ficam encantadas com elas. Adolfo Hitler, por exemplo, é um exemplo disso. Os alemães tinham veneração por Hitler, viu? Tinham adoração por ele. E tantas outras pessoas e hoje em dia acontece muito isso também, né? É o ato da idolatria. Idolatria é quando eu digo para alguém: eu não sou capaz de viver sem você.
Então, quer dizer, essa pessoa é mais importante que a sua própria vida. Você é capaz de morrer se essa pessoa te largar. Isso é idolatria. Eu colocando a minha vida, o valor da minha vida nas mãos de outra pessoa, e geralmente eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, movido pela fé. Então, quando eu sou capaz de colocar a minha vida nas mãos de outra, essa pessoa se tornou Deus dentro da minha história. Isso é uma idolatria, por exemplo. Eu não vivo sem meus filhos, é uma idolatria. É uma idolatria, porque seus filhos vão crescer, vão casar e vão embora. Então, quando eles casar, as mães vão ter que se matar, né? Vão ter que acabar com a própria vida. Quando o filho começa a namorar, as mães vão ter que se matar, porque ele arrumou outra mulher na vida dele. Então, a gente tem essas preocupações e, ao mesmo tempo, a gente tem muita idolatria. Há muita idolatria hoje em relação a alguns tipos de bispos conservadores, ultraconservadores, que proíbem muito e que as pessoas vivem segurando. Há muita idolatria em relação a muitos padres e religiosos que oferecem um tipo de oração, um tipo de religião, um tipo de orientação e que as pessoas acham agora que não conseguem viver sem elas, são idolatrias. E os discípulos aqui estão preocupados com a idolatria do acúmulo. A gente podia ter pegado mais pão para nós. E Jesus está orientando. É isso que é o problema. Os fariseus e Herodes pensam no acúmulo, na segurança. E eu estou ensinando a vocês a partilha. O que aconteceu? Vocês participaram de 2 momentos. Os discípulos também não entenderam os sinais de Jesus. Não entenderam os sinais de Jesus. Jesus ensinou, e Jesus disse, escuta, a gente não dividiu 5 pães, não dividimos 7 pães, não alimentamos 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, não sobrou 12 cestos, não sobrou 7 cestos, mas vocês não conseguem entender o sinal? O sinal não é o extraordinário, os discípulos também querem um sinal extraordinário, e Jesus não está oferecendo esse sinal extraordinário, porque buscar o extraordinário é sempre tentar Deus. A vida ela é feita no ordinário, a vida ela é feita no arroz com feijão de todos os dias, a vida é feita na rotina de todos os dias. A gente vive e a gente está vivo porque tudo na vida é pouco a pouco e constantemente. Tudo na vida é pouco a pouco, constantemente. Eu nunca posso esquecer disso. Tudo na vida é pouco a pouco e constantemente. Constantemente. A gente só vive porque todos os dias eu tenho que dormir uma quantidade de horas. Todos os dias eu tenho que alimentar várias vezes ao dia, pouco a pouco. Não dá para no café da manhã comer tudo que eu iria comer no almoço e na janta. Não, tudo pouco a pouco. A gente mantém uma convivência, mas todos os dias eu tenho que alimentar essa convivência. O marido todos os dias tem que olhar para sua esposa e agradecer pela presença dela na sua vida, da mesma forma a esposa. Os pais precisam todos os dias, pouco a pouco, educar os seus filhos, dizer uma palavrinha, dar um ensinamento, uma orientação. Todos os dias, pouco a pouco, nem que seja 5 minutos, todos os dias, pouco a pouco, uma presença. A gente constrói uma fé porque todos os dias, pouco a pouco, rezo um pouquinho. Eu pego o carro, rezo um Pai Nosso até chegar no trabalho, eu rezo uma Ave Maria no decorrer do dia, eu penso em Deus no momento em que eu estou andando para lá e para cá, eu paro um momentinho, uns 2 minutos, 3 minutos para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, eu tento escutar um rádio que está dizendo alguma coisa, eu tento escutar uma reflexão. É assim. As coisas não se transformam de forma violenta e rápida. Tudo isso é pouco a pouco. Por isso Jesus hoje, no Evangelho de hoje, também tem essa situação. Teve com os fariseus ontem, hoje com os discípulos. E a bronca de Jesus é dura, mas vocês não entendem, gente. Olha o sinal aí, olha a partilha aqui que deu, quantas pessoas não estão mais com fome. E simplesmente alguém dividiu o que tinha. Quem é que ia comer 7 pães? Quem é que ia ter estômago para comer tudo aquilo? Então, quer dizer, quem doou os 7 pães, doou os 5, nós estamos falando de pães grandes, não dá conta de comer. Então, se você tem isso, você não dá conta de comer, vamos dividir para todo mundo. E vai sobrar, porque tem muita gente com muito. Tem muita gente com muito e sobra 7 cestos, sobra 12 cestos,
São números simbólicos, 12 é 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, o 7 é o número perfeito, é o suficiente, é o necessário. Então a gente reza hoje para que a gente não seja cabeça dura, que a gente não tenha o coração endurecido. Hoje é carnaval. Carnaval é uma festa que nasceu de uma prática ligada à quarta-feira de cinza, porque na quaresma não se comia carne, então criaram uma festa antes para que a gente pudesse comer carne, para depois a gente ter o aval da carne, né? Por isso carnaval, o aval da carne. E é claro que depois, com o passar da história, virou o que nós temos hoje, mas a origem, o sentido é isso. Olha, a gente vai ter que ficar 40 dias sem comer carne, então vamos fazer uma festa, um churrasco hoje, para a gente se despedir dela. Para a gente se despedir dela, porque só depois, domingo da Páscoa, que a gente vai poder. Então essa era uma prática e nasceu disso. Depois, é claro, foram atribuindo e mudando outras coisas até chegar àquilo que nós conhecemos hoje como carnaval, que é coisa do Brasil, essa estrutura, que é coisa do Brasil. Veneza também tem, mas o resto do mundo é coisa muito simplória, muito pequena. Mas minha prece hoje é essa, que nós não tenhamos o coração endurecido, que a gente possa abrir o nosso coração, pedir a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, que nos dê sabedoria, que guie a nossa vida e, acima de tudo, que a gente possa compreender os sinais de Jesus aqui na terra. Os sinais de Jesus aqui na terra. Os sinais de Jesus no meu dia a dia. Os sinais da presença de Jesus aonde eu estiver. É isso que Deus vai pedindo a cada um de nós. Um abraço e até mais.